Se gostarem deste e de outros conteúdos Bruá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/BruáPodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/BruáPodcasts para mais informações. Sejam muito bem-vindos. Prontos para começar mais uma viagem? Por favor, usem o ecrã touchscreen à vossa frente para selecionar o destino. Excelente escolha. Selecionaram o Império Mongol no ano 1275. Preparem-se para uma verdadeira cavalgada. Nesta incrível aventura, com uma certa dose de perigo, os nossos viajantes terão a oportunidade de seguir a Rota da Seda, descobrir as estranhas utilizações do leite de égua, fugir do roedor mais mortal do mundo e conhecer cara a cara um dos maiores imperadores da história. Estão prontos? Apertem o cinto, segurem-se bem, vamos a isso. Turista do Tempo, um podcast da série Sapiens, narrado por Renato Rocha. Olá a todos! Espero que tenham feito uma boa viagem e estejam com muita energia, porque vão precisar. Alguém sabe onde estamos? Não é fácil. Tudo o que vemos ao longe é uma cordilheira de montanhas cobertas de neve e a toda a volta centenas de quilómetros de uma planície de erva rasa. Estas são as estepes da Eurásia, no que um dia será a Mongólia. E fora as ocasionais montanhas, esta planície estende-se por 8.000 quilómetros, desde a Europa de Leste até à China. O ar é seco e frio. Por aqui, as temperaturas no inverno podem chegar aos menos 34 graus e tanto podemos apreciar uma quente tarde de verão à beira de um riacho, como um nevão com temperaturas negativas enquanto atravessamos uma cadeia montanhosa. Para onde quer que olhemos, só há natureza pura. Mas esperem. Olhem para ali. Conseguem ver aquele pequeno grupo a atravessar a estepe? Uma fila de 15, 20 homens e meia dúzia de cavalos? Devem ser mercadores ocidentais, provavelmente de Veneza. E o que é que uns pobres desgraçados europeus estão a fazer a milhares de quilómetros de casa? Esta é a famosíssima Rota da Seda, um trajeto mais ou menos informal que liga a Europa à China e que por agora, antes dos descobrimentos portugueses e espanhóis, é o único ponto de ligação entre o Ocidente e o Oriente. Se seguíssemos aqueles homens até casa, íamos chegar à nossa querida Europa natal, a Europa da Quarta Cruzada, da Magna Carta e de Tomás de Aquino. E se fôssemos até Portugal, podíamos ter a sorte de conhecer o rei Dom Afonso III, o herói da muito recente conquista do Algarve. Mas os grandes protagonistas deste século a nível mundial são mesmo os mongóis. E tudo começou aqui, nesta paisagem aparentemente vazia e despovoada. No início do século XIII, um grande líder militar chamado... Sim, tem alguma pergunta? O que é aquilo ali ao fundo? Aquela mancha negra que cobre a linha do horizonte? Excelente! Nem vou ter tempo de fazer o meu monólogo de contextualização histórica. O chão vibra sob os nossos pés, uma onda de poeira cresce no horizonte e aumenta de tamanho como uma avalanche a vir na nossa direção. São eles! Assustados? O que estão a sentir neste momento é o mesmo que tantas tribos ao longo de um século. As mãos suadas, os joelhos a tremer, o horror da antecipação e o pavor da morte iminente. Vêm aí os mongóis. Tanta poeira. À medida que eles cavalgam à nossa volta, aproveitem para ver como estão vestidos. Estão cobertos de cabedal e lã dos pés à cabeça.
botas resistentes, túnicas compridas de pele grossa e até um gorro de pelo a proteger-lhes a cabeça. Trazem lanças e arco e flecha, já vamos perceber porquê. E são todos pequenos, mas robustos, musculados, fortes, com um ar até um pouco carrancudo. Estes homens cresceram e viveram toda a vida nestas estepes, a fazer milhares de quilómetros todos os anos, e isso vê-se em cada linha do seu rosto. Deem-me só um momento. Ok, boas notícias. Em troca de um pequeno imposto, estes simpáticos mongóis vão levar-nos até ao acampamento mais próximo. Mas não iremos a pé. Apresento-vos o nosso novo melhor amigo, o cavalo mongol. Claro que cavalos há muitos ao longo da história, mas estes são especiais. Os cavalos dos mongóis são conhecidos pela sua estatura reduzida. São mais baixos e mais pequenos que os nossos, entre aspas, cavalos, mas reparem no pescoço, no quadril, nas patas, é tudo músculo e todo o seu corpo está coberto por um pelo grosso. Estes cavalos conseguem atravessar os nevões das montanhas, mas também correr horas e horas seguidas nas planícies. Têm uma enorme resistência e, por isso, os mongóis conseguem cobrir até 100 km num único dia. Qualquer criança mongol aprende a montar aos 4 ou 5 anos de idade e forma uma ligação muito especial com o seu cavalo. Para os mongóis, os cavalos são um meio de transporte, uma arma de guerra, uma fonte de calor e de leite. E se tudo correr mal a meio da viagem e ficarmos sem comida ou água, os mongóis até têm uma técnica para retirar sangue do pescoço do cavalo sem o matar ou magoar, sangue esse, claro, que funciona como uma quente e nutritiva refeição. Mas está na hora de seguir viagem. Com a ajuda de um grupo de mongóis, montamos nos nossos cavalos e começamos a nossa cavalgada pelas estepes. Temos uma longa viagem pela frente, por isso aproveitamos para perceber porque é que os cavalos são tão importantes para a cultura mongol. Até há poucas décadas, os mongóis eram, na verdade, um conjunto informal de povos nómadas espalhados pelas estepes. Imaginem-nos como uma série de clãs, cada um com a sua liderança, e que passavam a vida a saquear-se mutuamente. E aqui o aspecto do nomadismo é muito importante e é o grande motivo pelo qual não vão encontrar edifícios mongóis nestas planícies. Os mongóis sempre viajaram com as estações, descendo para sul no inverno e voltando a subir no verão. Estavam em constante movimento e por isso nunca chegavam a formar alianças duradouras. Se visitássemos estas estepes há algumas décadas, nunca saberíamos com que clã nos poderíamos cruzar. Tudo mudou com a chegada do mais famoso mongol de todos os tempos, Genghis Khan. No final do século XII, este líder militar do clã Borjigwim decidiu expandir a sua influência e, ao mesmo tempo, trazer paz à região. E fê-lo à boa maneira guerreira, isto é, com força bruta. Lentamente, Genghis Khan conquistou outros povos e tribos nómadas como os tártaros, os tanguts, os naimanos ou os uigures. Finalmente, em 1206, um Kurultai, uma assembleia de líderes tribais, elegeu Grande Khan, algo como Grande Imperador ou Imperador Universal. E ao longo das décadas seguintes, o Grande Khan e os seus descendentes diretos rasgaram a Eurásia em todas as direções. Toda a gente tinha medo deles. Não só eram excelentes cavaleiros, como eram mestres do arco e flecha. E por isso, um exército inteiro podia combater sem nunca ter de desmontar do cavalo, disparando setas em todas as direções. Nenhum terreno os assustava. O nomadismo habituou-os a uma vida frugal, em constante movimento. Por isso, o exército mongol era rápido, eficaz e extremamente violento, e espalhou-se como um tsunami por milhares de quilómetros quadrados. Em 1237, chegaram ao que hoje é a Polónia, Hungria e Bulgária. Em 1240, fizeram cerco à cidade de Kiev e 18 anos depois conquistaram Bagdade.
Dominaram rapidamente o Médio Oriente, a Pérsia e o Cazaquistão. Subiram até à Sibéria e ao Oriente tomaram os vários reinos chineses um atrás do outro, com exceção da dinastia Song. No ano em que os visitamos, os mongóis ainda não conseguiram capturar as duas cidades fortificadas de Fancheng e Xiangyang. Fora este pequeno percalço, em apenas meio século, o Império Mongol ocupou 20% do território mundial. Em termos de área, é o segundo maior império que o mundo já conheceu. Em primeiro lugar, só mesmo o Império Britânico. Sim, maior que os famosos romanos ou até que os grandes impérios marítimos de Portugal e Espanha. São 23 milhões de quilómetros quadrados e se quisessem atravessá-los de carro de um lado ao outro, teriam de conduzir a 120 km por hora sem nunca parar para comer ou dormir durante 48 horas seguidas. Um quarto da população mundial vive sob o jugo dos Khan. E a influência de Genghis Khan é tão grande que em 2024, o nosso ano de origem, é possível provar geneticamente que uma em cada 200 pessoas, 0,5% da população mundial, descende diretamente do grande Genghis Khan. Perfeito, estamos a chegar ao acampamento mongol. Paremos um momento para o apreciar. O céu azul, quilómetros de planície, de erva rasa, e espalhadas por esta vastidão, até perder de vista, estão centenas e centenas de ger, isto é, as tendas que os mongóis usavam como casas. Uma mancha infinita de tendas acastanhadas, por entre as quais passeiam mongóis a cavalo, mulheres a transportar peles acabadas de esfolar, crianças a brincar ao arco e flecha e rebanhos de ovelhas e cabras. Reparem que não há uma única construção de pedra, não há castelos, muralhas, torreões ou edifícios de vários andares. Como bons nómadas, os mongóis estão sempre prontos a arrumar tudo e mudar-se para outro lado. E o formato das ger segue essa lógica na perfeição. Imaginem uma espécie de gaiola circular, feita com traves de madeira ou de bambu. E agora, imaginem que cobrem essa estrutura com dezenas de metros de peles de animais. Cada ger alberga uma família de 5, 10, às vezes 15 pessoas e tem a particularidade de ser fácil de montar e desmontar. Em apenas um par de horas, uma família mongol pode construir a sua habitação ou, pelo contrário, desmontá-la e empacotá-la numa carroça puxada por bois, pronta a ser transportada durante a viagem. Olhem, este simpático casal de mongóis está a convidar-nos para entrar na sua ger. Ambos estão vestidos com túnicas de pele grossa forradas a lã. E enquanto ela tem uma saia vermelha, comprida, ele tem o típico penteado dos homens mongóis. O topo da cabeça completamente rapado e 3 tufos de cabelo negro a cair para os lados e por cima da testa penteado para a frente. E à medida que nos aproximamos, um aviso à navegação. Tentem respirar pela boca. Os mongóis são conhecidos pela sua extraordinária falta de higiene. Não só não tomam banho, como nunca lavam as roupas, uma vez que estas são impermeabilizadas com uma fina camada de gordura animal, claro, para não se estragarem com o frio e a neve. Já para não falar do facto de passarem o dia a transpirar em cima dos cavalos. Resumindo, os mongóis cheiram muito, muito mal. Dito isto, vamos entrar? Cá estamos nós dentro de uma típica ger mongol. O chão está coberto por tapetes com padrões geométricos e nas paredes penduram-se dezenas de tapeçarias coloridas que ajudam a manter o interior da ger o mais quente possível. Ao centro, vemos um pequeno fogão com brasas acesas, cujo fumo sai por uma abertura no topo da ger. E aqui vem a bebida exótica desta viagem. Esta senhora mongol traz-nos copos de madeira com um líquido aquoso e branco. Chama-se kumis e é feito à base de leite de égua fermentado.
e será, ao longo dos séculos, uma das bebidas mais populares desta zona do mundo. Querem provar? Delicioso. E pouco alcoólico também, o que até é estranho porque... Esperem, deixem-me desligar o meu relógio tradutor. Ok, uma coisa que tenho que saber sobre os mongóis é que eles adoram álcool. Até os nossos anfitriões estão muito sorridentes, um bocadinho bamboleantes, como se tivessem acabado de acordar. Estar levemente embriagado não acarreta qualquer estigma social e quanto mais rico é o mongol, maior o seu acesso a bebidas alcoólicas fortes. Os historiadores não podem ter a certeza absoluta, mas tudo indica que grande parte dos filhos, netos e bisnetos de Genghis Khan tenham morrido prematuramente devido ao seu alcoolismo. Pronto, vou ligar outra vez o relógio. Este cumi está delicioso. Obrigado. E o que temos aqui? Mais uma visão da dieta mongol, limitada, claro, pelo seu nomadismo. Pensem comigo, se andassem sempre de um lado para o outro, do que é que se alimentavam? O nosso primeiro instinto seria, claro, matar as ovelhas e cabras que vimos lá fora. Mas essa pode não ser a melhor solução. Os mongóis preferem os seus animais bem vivos, porque tanto as ovelhas como as cabras e até as éguas dão leite, que depois é usado para fazer manteiga, queijo ou iogurte, muita lã e pelo para forrar as casas e as roupas, e claro, outra coisa muito importante, que aliás poderá explicar o aroma desagradável que estão a sentir neste momento, é que os mongóis usam o esterco dos animais como combustível para as suas lareiras e assim não andam carregados com lenha durante as suas viagens. Mas isto não significa que não comam carne. Reparem, aqui temos algumas das peças de caça favoritas dos mongóis. Temos coelhos, temos esquilos, raposas, aquilo parece um pedaço de marmota. Oh não. Boa tarde, obrigado. Rápido, venham comigo. Não parem de correr. Mais um bocadinho. Ok. Desculpem lá, mas dentro daquele guer havia um enorme naco de marmota. A propósito, todos vocês têm as vacinas em dia, certo? Seguiram todas as recomendações do nosso Departamento de Medicina do Tempo. Eu explico. É que as marmotas desta região do mundo têm pulgas. Essas pulgas gostam muito de saltar para cima de nós e morder-nos a pele. E como a Rota da Seda passa por aqui perto, qualquer doença que nasça nos confins das estepes da Mongólia pode pedir boleia aos mercadores que conhecemos há bocado e viajar até à Europa. Ora, segundo alguns especialistas, é bem provável que isso venha a acontecer daqui a uns 100 anos, em meados do século XIV. Mais especificamente, os mongóis que por essa altura vão cercar a Crimeia levaram consigo as pulgas das marmotas. E tudo indica que será assim que a peste negra começará. Sim, é provável que a maior consequência do Império Mongol para a história do mundo tenha sido a propagação da bactéria que matou dezenas de milhões de europeus. Por isso, enquanto aqui estivermos, se virem uma marmota pelo simples não, corram na direção contrária. Ali estão mais guerreiros mongóis, mas estes não estão de túnica e de gorro. Parecem pertencer ao Kizikten, uma força de 10 mil militares de elite, a nata do exército do Khan. Reparem nas celas douradas, nas armaduras de ferro e couro, nas lanças afiadas, nos escudos redondos, nos capacetes com um espigão no topo. Provavelmente estão de passagem a caminho das cidades cercadas de Fancheng e Xiangyang, o último reduto da temível dinastia Song. Olhem, um dos seus comandantes abandonou o grupo e vem na nossa direção. Boas notícias! O comandante mongol traz-nos um convite do grande Kublai Khan, neto de Genghis Khan e atual líder dos mongóis. Kublai Khan ouviu falar num novo grupo de estrangeiros a passear-se pelo seu império e quer que o visitemos na sua capital. Por isso, toca a subir para cima dos cavalos. Aqui estamos nós às portas de Dadu, também conhecida entre os mongóis por Khanbalik, algo como o acampamento permanente. Daqui a 800 anos, esta cidade terá outro nome, mas poderão continuar a visitá-la. Trata-se de Pequim, a capital da China. A história desta cidade é conturbada.
Em tempos foi o centro da dinastia Jin, um dos maiores povos chineses, mas acabou por ser destruída por Genghis Khan a quando das suas conquistas a Oriente. No entanto, anos depois, o seu neto Kublai Khan ficou tão maravilhado com a região que decidiu construir uma nova cidade sobre as ruínas da anterior. 12.000 pessoas trabalharam na construção, que demorou um tempo recorde de apenas 7 anos. E no final, Dadu foi escolhida pelo Khan como a capital de inverno do seu império. Ainda bem que chegamos já tarde, depois do sol se pôr. Reparem como todas as ruas estão iluminadas pelos tradicionais balões chineses, que dão ao ambiente uma tonalidade calma e relaxante. Vão olhando em volta. Sim, vemos centenas de lojas, balcões e tendas de rua a vender todo o tipo de produtos, mas reparem nas várias pensões. É que Dadu é uma cidade verdadeiramente cosmopolita. Kublai Khan seguiu a sabedoria do seu avô e manteve o império como um dos mais tolerantes do mundo. Todas as religiões e nacionalidades são aceites. Aliás, de todo o mundo vêm especialistas de várias áreas para trabalhar na corte do grande Khan. Há budistas tibetanos, artesãos chineses, engenheiros persas, astrónomos árabes, viajantes cristãos e mercadores europeus, e Kublai Khan apoia-os a todos. Por exemplo, reparem naquele jovem rapaz a negociar com o vendedor de livros. Pelas suas feições, parece europeu e o seu mandarim é um bocadinho arranhado. Vamos aproximar-nos? Permitam-me traduzir. Ele diz-nos que é um viajante europeu, mais especificamente de Veneza. E como é o seu nome? Polo? Marco Polo! Que interessante, tem o nome de um jogo famoso. Pergunta ao Sr. Polo o que está a fazer em Dadu e ele responde-me que veio com o pai e com o tio, que tencionam abrir uma rota comercial com Kublai Khan, que lhe trouxeram algum óleo sagrado de Jerusalém e que estava agora mesmo a comprar alguns livros, papel e tinta para começar a registar as suas aventuras. É, portanto, um aprendiz de autor de viagens. Mal sabe ele que no futuro o que não faltarão são livros, filmes e podcasts a prometer recriar a sensação maravilhosa de conhecer novas culturas. E poderíamos continuar a conversa, mas os nossos amigos do Kazakhstan fazem-nos sinal. Infelizmente temos de nos despedir aqui do Sr. Marco Polo e aproveitar para lhe desejar a maior sorte na sua carreira de escritor. Curvem-se perante Kublai Khan, imperador dos mongóis e da dinastia Yuan. O Khan está a 10, 15 metros de nós, no fundo do seu salão iluminado a velas. Por entre a penumbra, vemos um trono que mais parece uma poltrona gigante, forrada a almofadas e tecidos dourados. O Khan é enorme. O seu corpo esférico esconde os braços e as pernas musculadas de um ex-guerreiro, agora convertido em imperador. A sua cabeça redonda tem o penteado tradicional dos mongóis, com o topo da cabeça rapado e um pouco de cabelo penteado para a frente da testa. Os seus olhos brilham na penumbra como duas pedras preciosas. E as suas roupas resumem bem a sua personalidade. São uma mistura dos mais finos têxteis chineses e uma pesada pele de lobo cinzento que lhe cobre o pescoço e os ombros, para que os seus súbditos nunca se esqueçam que o imperador já foi um grande guerreiro das estepes. O Khan fala. A sua voz grossa ecoa pelo salão. Conta-nos que em tempos foi o imperador da família dourada, a dinastia do seu avô Genghis Khan. Ainda se lembra dos tempos áureos do seu império, quando era possível montar o cavalo e ir de Dadu às montanhas do Tibete, subir às estepes da Mongólia, atravessar os desertos até Samarcanda, visitar Bagdade e a cidade sagrada dos muçulmanos e acabar nas margens do Mar Negro. Mas esses tempos acabaram. O grande império mongol parte-se em 4 khanatos, isto é, regiões governadas pelo seu próprio Khan. A oeste,
o Khanato da Horda Dourada, perto da Rússia, uma mistura de turcos e mongóis. A sul, os desertos do Ilkhanate, no que hoje é o Iraque, Turquia, Irão e Paquistão. Ao centro do mapa, o Khanate de Chagatai, na Ásia Central, onde a vida nómada mantém toda a sua pureza. E, finalmente, o Khanato do Grande Khan, a que também chamam Dinastia Yuan. O Khan fala-nos do seu império com orgulho, como continuou a expansão do seu avô, como hoje é imperador de dezenas de tribos, povos, etnias, religiões e dinastias, todas vergadas ao seu poder, e, no entanto, só falta uma. A maldita dinastia Song teima em resistir aos seus avanços, impedindo de governar toda a China. E é aqui que nós entramos. O Grande Khan faz um sinal com a mão e um grupo de servos traz-nos armaduras, capacetes e lanças? Ok, esperem, deve haver aqui algum mal-entendido. Tento explicar ao Grande Khan que somos apenas humildes, viajantes e percebemos muito pouco de guerra. Aliás, o mais provável é encontrarmos uma morte violenta e desonrada no campo de batalha. Mas o Khan levanta um único dedo e os seus servos caem sobre nós e ajudam-nos com a armadura. Bom, querem assistir a uma batalha? Ali está ela, a cidade fortificada de Xiangyang, último reduto das forças da dinastia Song. Se ela cair, Kublai Khan governa toda a China. À nossa volta estão milhares e milhares de soldados mongóis, todos vestidos com armaduras, todos de lança em punho ou de arco e flecha pronto a disparar. E ali ao fundo, a uns 200, 300 metros, está o intransponível muro da cidade de Xiangyang. Aqui está o detalhe que Kublai Khan não nos revelou, se calhar por ser um pouco humilhante. Pensem comigo, se tem um exército de cavaleiros especializado a correr a toda a velocidade, há alguma coisa pior do que encontrar uma parede? Mais especificamente, uma íngreme muralha de pedra com centenas de metros de altura e um perímetro de 5 quilómetros, rodeando cada centímetro da cidade que desejam atacar. Nem os excelentes cavalos mongóis lhe conseguem fazer frente, e por isso não admira que as forças do Khan estejam a cercar a cidade há anos sem grande solução. Mas, esperem, o que é aquilo? Olhem para ali! Isto não é tecnologia mongol. Aliás, conhecemos-la bem das nossas batalhas na Europa medieval. Reparem no suporte de madeira, no enorme contrapeso e no braço com vários metros de comprimento ao qual alguém prendeu uma enorme rede. É um trabuco, uma arma de guerra poderosíssima, semelhante a uma catapulta, que pode arremessar projéteis de 300 quilos a uma distância de meio quilómetro. Oh não, os Song estão tramados! Os mongóis estão a armar os trabucos com pedregulhos e agora preparam o contrapeso e quando aquele comandante fizer sinal... Uou! O projétil desenhou um arco no ar e foi embater diretamente no muro de Xiangyang. Só se vê uma nuvem de fumo e estilhaço a cair em todas as direções. A guerra está ganha! O Grande Khan vai mesmo conseguir quebrar o cerco e... Esperem, vem ali o comandante e está a olhar para nós. Vou dizer-lhe que, tendo em conta a maravilhosa eficácia do seu trabuco, não será necessário envolver-nos. Mas o comandante manda-me calar e explica-nos que está na hora de avançar. Uma primeira vaga de cavaleiros avançará sobre a cidade, de forma a distrair as defesas dos Song. É uma estratégia típica dos mongóis e, aliás, muito inteligente. Eles agarram nos prisioneiros de guerra, nos membros de clãs inimigos ou até em estrangeiros em quem não confiam, vestem-nos como um guerreiro mongol, põem-nos em cima dos cavalos e mandam-nos para a frente de batalha. Esperem, eu acho que... Oh não! Os mongóis estão a usar-nos como carne para canhão! Neste caso, carne para trabuco!
Por mais que puxe as rédeas do meu cavalo, ele continua a correr, mais depressa, na direção da muralha envolta em fumo. À nossa volta, por entre o pó, vemos centenas de outros homens de armadura a cavalgar a toda a velocidade. Por cima das nossas cabeças passam pedregulhos arremessados pelos trabucos e uma nuvem negra de setas disparadas pelos incríveis arqueiros mongóis. Quando olhamos em frente, já não vemos chão nem céu, só a muralha de Xiangyan, que ocupa todo o nosso campo de visão. E quando olhamos por entre a poeira, conseguimos ver uma abertura na muralha, um monte de destroços a arder e os corajosos resistentes Song, de espada e arcos apontados a nós, prontos a defender a sua cidade. Quanto a vocês não sei, mas eu acho que está na altura de... Estou a dizer que está na altura de irmos embora! Ufa, foi por pouco. Por momentos achei que íamos morrer no grande cerco mongol a Xiangyang. E por mais que adore passar tempo com os mongóis, não queria nada que esta fosse a nossa última viagem. Enquanto despimos a armadura mongol e em jeito de despedida, dou-vos algumas sugestões de souvenirs para levar à família. Ossinhos de tornozelo de ovelha, cuidadosamente limpos e polidos. Têm a forma de pequenos cubos e são usados como dados no Shagai, um dos seus jogos mais tradicionais. Os mongóis acreditavam que o espírito dos animais permanecia nos seus ossos e, por isso, tornava este jogo numa espécie de mini-experiência espiritual. Um saco de cabedal em forma de bolsa. Era nestes invólucros de pele de animal que os mongóis preparavam o leite fermentado dos kumis, agitando-o como se fosse um cocktail. É a prenda perfeita para quem coleciona exóticos equipamentos de cozinha. E, finalmente, um livro do século XIII, Il Milione, sobre um viajante de Veneza que visitou a China no tempo de Kublai Khan e, segundo ele, até serviu de seu embaixador por toda a Ásia. O nome do viajante é Marco Polo. Curioso. Acho que já vi esse nome antes. Mas onde? Bom, e com estas sugestões, caros turistas do tempo, voltamos a ligar a nossa máquina do tempo e regressamos a 2024. Mas juntem-se a nós, em breve, para a próxima viagem. Turista do Tempo é um programa da série Sapiens, produzido pela Broa Podcasts e narrado por Renato Rocha. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Hugo Simões, direção técnica de Rita Cabrita, sonoplastia de João Rodrigues e identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa.